vocês têm aqui um sistema de um objeto com 80 quilogramas, que está pendurado por 2 cabos, tá? Aí o enunciado da questão, né, da primeira questão, diz que a massa do objeto é de 80 quilogramas, que o ângulo alfa é de 120 graus e que o ângulo beta é de 60 graus. Tá? Então, para que esse sistema permaneça em equilíbrio estático, a gente precisa que a soma das forças que atuem aqui seja zero. Primeira lei de Newton, né? Então, como é que eu identifico essas forças? Eu tenho aqui a gravidade, né, a Terra puxando esse bloco para baixo, então, na vertical, tem aqui o peso do bloco. Tem um cabo que vai tensionar esse objeto para cá, para a esquerda e para cima. Vou chamar essa aqui de tensão T1. E um outro bloco que vai puxar o objeto para cima e para a direita, que eu vou chamar de T2, poderia ter chamado de TA e TB, tanto faz. Então, a soma dessas três forças tem que dar zero, né, da primeira lei de Newton. Então, a gente sabe que a primeira lei de Newton nos impõe que, né, nos diz que, se o objeto está em equilíbrio, é porque a soma dos vetores T1, T2 e peso é igual a zero. E aí, o que o exercício pergunta é, dados esses ângulos, alfa e beta, quais são os valores das tensões em T1 e T2. Tudo bem até aí? Esse entendimento está ok para vocês? Eu vou traçar... Professor, Oi. tá assim, eu me confundi um pouco aí no LN aí, mas tá tranquilo. Lei de Newton. Na lei de Newton aí, T1 que é igual a zero, mas tranquilo. A primeira lei de Newton diz que se o sistema está em equilíbrio estático, a soma de todas as forças que atuam sobre ele é zero. Então, nesse caso, nós identificamos aqui três forças atuando no sistema, T1, T2 e peso. Elas têm que somar zero, tá? E aí eu tenho algumas maneiras de resolver isso, tá? Talvez a mais direta seja identificar as, as componentes x e y de T1 e T2 e fazer o cálculo, tá? Para isso, eu preciso chegar nos ângulos que cada uma dessas forças, né, dessas tensões forma com o eixo horizontal. Então, qual o valor de cada um desses ângulos aqui? Né? Como é que a gente pode chegar nisso? Observe o seguinte, esse ângulo alfa é de 120 graus. Todo esse ângulo aqui é de 180, correto? Porque é meia circunferência, né? Um plano. Então, aqui nós temos 60 graus. Como nós temos aqui um triângulo retângulo, ó, com 90 graus aqui, esse ângulo tem que ser 30 graus. Tá? Porque 30 com 60, 90, com 90, 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Nesse outro lado aqui, se o beta, desculpe, tem 60 graus e aqui a gente vê 90 graus, aqui necessariamente eu tenho 30 e, portanto, esse daqui, ó, se esse daqui é 30, esse daqui tem que ser também 60 graus. Tá? Então, T1 forma um ângulo de 30 graus com o eixo X e T2 um ângulo de 60 graus com o eixo X também. Ok? Então, agora, com isso, a gente já pode dizer que T1x, né, o componente horizontal aqui do vetor T1, é igual a T1
cosseno do ângulo de 30 graus. Do mesmo jeito, do outro lado, T2x é igual a T2 cosseno do ângulo de 60 graus. E na vertical, que são as componentes opostas aos ângulos, nós vamos ter que T1y é igual a T1 seno de 30 graus, né, já que T1y está aqui, é oposta ao ângulo de 30 graus, e T2y, T2 seno de 60 graus, já que é o ângulo oposto, já que é a componente oposta ao ângulo de 60 graus. Tá? Então, temos aí já T1 e T2 com as suas componentes identificadas. Tudo bem até aí? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar os valores do seno e cosseno de 30 e 60 graus. Tá? Para quem não lembra, seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, que é igual a 1/2. Já o seno de 60 graus, que é igual ao cosseno de 30 graus, eles são ângulos somados dão 90 graus, né? Então eles têm essa inversão, é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? E aí eu vou simplesmente colocar esses resultados, esses valores aqui nas equações que eu já tenho. Então a gente vai ficar assim, T1x é T1 cosseno de 30 graus, portanto, T1 raiz de 3 sobre 2. T2x é igual a T2 cosseno de 60 graus, portanto, vezes 1/2. T1y, T1 seno de 30 graus, que é 1/2. E T2y é igual ao T2 seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Tá. Legal. Depois de um pouco de matemática, a gente volta para a física. Né? A imposição de que a soma de todas as forças aplicadas ali no sistema seja igual a zero, implica que T1x tenha o mesmo módulo que T2x. Por quê? A componente horizontal de T1 aponta para a esquerda, a componente horizontal de T2 aponta para a direita. Então, eu preciso que essa componente anule essa, senão o sistema ficaria balançando assim na horizontal. Já na vertical, o tanto que essa força puxa o objeto para cima, somado com a componente vertical de T2, tem que anular o peso. Então, T1, Y, componente vertical de T1, componente vertical de T2 somadas, tem que ter o valor, né, dos módulos igual ao peso. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar estes resultados daqui, mais o dado que a massa do objeto é de 80 kg, e vou inserir aqui. E é de onde eu vou resolver o problema. Então, como é que eu vou escrever isso? Quem é T1x? T1x está aqui, é T1 raiz de 3 sobre 2. Então, deixa eu trocar a cor, senão ninguém enxerga. Né? T1x é T1 raiz de 3 sobre 2.
tem que ser igual ao T2x, que está aqui, é T2 vezes 1 meio. Como eu tenho 2 aqui e 2 aqui no denominador, eu posso simplificar, e aí eu chego no primeiro resultado preliminar, que me diz que a tensão 2 é igual a tensão 1 multiplicado pela raiz de 3. E eu vou guardar esse resultado. Agora eu vou trabalhar com as componentes y. Tá? T1y é T1 vezes meio. Então, T1 vezes 1 meio. Mais T2y, que é T2 mais T2 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, T2 raiz de 3 sobre 2. As duas somadas igual ao peso. Lembrando que o peso é o produto da massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. A gente tem um peso, então, de 800 newtons. E aí, o que eu tenho, então? Que T1 vezes 1 meio mais T2 raiz de 3 sobre 2, somados dá 800. Eu tenho duas incógnitas e uma equação. Aqui também eu tenho duas incógnitas e uma equação. Como é que o professor de matemática ensina vocês a resolver isso? Eu preciso substituir a primeira equação na segunda para ficar com uma incógnita apenas. Então, o que eu vou fazer? Onde eu tenho T2 aqui na segunda equação, eu vou substituir por T1 raiz de 3. Então, ó, vou repetir essa segunda equação. T1 vezes 1 meio mais T2. No lugar de T2 vai entrar o T1 raiz de 3. Seguindo com a equação, raiz de 3 sobre 2 igual a 800. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. T1 aqui, T1 aqui. Posso colocar em evidência. Então, eu vou colocar o T1 em evidência. O que sobrou? Meio mais 3 meios igual a 800. 1 meio mais 3 meios é igual a 4 meios, que é 2. Então, nós chegamos aqui que 2 vezes T1 é igual a 800. Logo, T1 vai ser igual a 400 newtons. Cheguei no resultado de T1, eu tenho o resultado de T2, porque eles são interligados. Ó. Eu sei que T2 é igual a T1 raiz de 3. Logo, então, o T2 vai ser igual a 400 raiz de 3 newtons, de 693 newtons. Tá? Com isso, a gente conseguiu levantar, então, qual é a tensão que cada um desses cabos precisa suportar. O exercício número 2, então, muito parecido com o primeiro, tá? Só que agora nós temos também os três objetos e a massa pendurada ali é de 160 quilogramas. Identificando as forças que mantêm essa estrutura em equilíbrio, nós detectamos o peso do objeto, né, que aponta aí sempre para o interior da Terra, então nesse caso a gente representa ele para baixo. De novo, uma tensão T1, quem quiser chamar de T e T', T direito e T esquerdo, tanto faz, tá? Só importante é ter as duas tensões identificadas. De acordo com a primeira lei de Newton, né, então, ó, 1 ln, primeira lei de Newton,
se esse sistema está em equilíbrio, é porque a soma das tensões T1, T2 e peso é igual a zero. Tá? E para que isso ocorra, eu preciso que a componente x de T1 anule a componente x de T2 e que as componentes y de T1 e de T2 somadas, já que elas apontam para cima, anulem o efeito da força peso. Tá? O ponto mais fácil para traçar o eixo X e o eixo Y, pô, o Bruno trocou a foto aí. Botou uma foto verão, óculos escuro. Pô, a internet tá fogo aqui hoje, professor. Só consegui entrar agora. Tranquilo, tá sendo gravado, não tem problema. Você assiste Beleza. depois. Rever, tá? Eixo Y por aqui. Tá? Então, agora a gente precisa identificar os ângulos. Esse aqui está mais fácil. Ó. Se esse ângulo é de 30 graus, esse aqui vai ser de 60 e esse aqui vai ser 30. Ou você pode pensar aí nas duas paralelas cortadas por uma transversal, que você vai ter os ângulos internos iguais. Tá? Mesma coisa para o outro lado, se esse ângulo é 60, este é 30 e esse aqui 60 também. Tá? Então, T1x é a componente da força T1 que está ao lado do ângulo de 60 graus, é igual ao T1 cosseno de 60 graus. Já o T2x, do outro lado, é o ângulo adjacente, a componente adjacente ao ângulo de 30 graus, então ela é igual ao T2 cosseno de 30 graus. No eixo vertical, T1y é o cateto, né? É a componente oposta ao ângulo de 60 graus, então T1 seno de 60 graus, e o T2y é a componente oposta ao ângulo de 30 graus, então T2 seno de 30 graus. Aí precisamos recordar que seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, que é igual a 1 meio, e o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus, que é igual à raiz de 3 sobre 2. Substituindo esses valores numéricos aqui, a gente fica com o seguinte: T1x é igual a T1 vezes 1 meio. T2x é igual a T2 raiz de 3 sobre 2. T1y é igual a T1 raiz de 3 sobre 2. E o T2y é igual ao T2 vezes 1 meio. Tá? De acordo com a primeira lei de Newton, componente a componente, eu preciso que T1x anule o efeito de T2x para que eu tenha equilíbrio horizontal. E, por outro lado, T1y somado com T2y, ou seja, a parcela dessa força e dessa força que puxa o sistema para cima, ela tem que anular o peso do bloco. Então, usando aí a primeira lei de Newton mais os cálculos que nós já tínhamos feito anteriormente, o que isso aqui implica? Disso daqui, nós vamos ter que T1 vezes 1 meio é igual a T2 raiz de 3 sobre 2.
Simplificando meio com meio, resultado que nós chegamos é que T1 é igual ao T2 raiz de 3. Mas nós não sabemos quem é T1 e T2, temos só essa relação entre eles. Usando a segunda equação, T1y, T1 raiz de 3 sobre 2, mais T2y, T2 vezes 1 meio, igual ao peso do objeto, nesse caso, 160 kg, 160 vezes 10, 1.600 newtons, né? Então, aqui, T1 raiz de 3 sobre 2, mais T2 vezes 1 meio, é igual a 1.600. E aí, o que nós observamos? Aqui eu também tenho duas equações e duas incógnitas, só que essas duas equações são simultâneas. O que eu vou fazer para resolver isso? Isso aí é lá da matemática, né? Onde tem T1, eu vou substituir por T2 raiz de 3. Aqui. Tá? Então, eu vou reescrever essa segunda equação fazendo essa substituição, que é duas equações e duas incógnitas, né? No lugar do T1, T2 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2 continua ali, mais T2 vezes 1 meio, tudo isso igual a 1.600. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. T2 aqui e T2 aqui, eu posso colocar em evidência. Então, T2 multiplica 3 meios mais 1 meio, que é igual a 1.600. 3 meios mais 1 meio dá 4 meios. Logo, T2 vezes 2 é igual a 1.600, ou ainda, tensão 2 igual a 800 newtons. Tendo o resultado de T2, eu volto aqui no relação entre T1 e T2. Eu sei que T1 é igual a T2 vezes raiz de 3, logo 800 raiz de 3 newtons. Ou ainda, eu posso dizer que esse 800 raiz de 3 é 1.386 newtons. Então, 1.386 newtons é a tensão no cabo T1 e 800 newtons a tensão no cabo T2. O exercício é bem parecido com o anterior. O que muda é a disposição ali dos cabos, né? E a forma como foram dados os ângulos, que aqui foi mais direto do que no primeiro.